Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Mais uma vez, de volta ao nosso programa Ilamil Islam, programa este que é do canal Zamdawa, e hoje não fugimos à regra, trazemos o melhor da informação do Islam. E nós tentamos trazer o melhor da informação do Islam de forma ortodoxa, e é para esclarecer ao caro internauta a respeito daquilo que é o Islam original, para tirar aquela confusão que existe na mente de algumas pessoas. E hoje temos como nosso convidado o nosso Ustad Abu Mama Hafizahullah, e desde já o saudamos, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Seja mais bem-vindo ao nosso programa e queremos compartilhar com os nossos internautas a respeito de um assunto que muitos comentam e talvez podem não saber dizer a sua essência. E sem mais delongas, e não existindo a pessoa para esclarecer o assunto, senão o Ustad, nós aproveitamos convidar o nosso Ustad que possa nos trazer as provas autênticas deste assunto que nós queremos tratar. E nós queremos falar do Ruqya Ash-Shar'iyya. Eu acredito que já se falou com muitos mashayikh, nós também já abordamos no nosso programa com outro Ustad, e queremos trazer de uma outra maneira também, com uma outra abordagem, uma outra pessoa, para esclarecermos nossos internautas a respeito desta matéria, que é o Ruqya Shar'iyya. E desde já queremos perguntar ao nosso Ustad, o que quer dizer Ruqya? Esta expressão, seja no conceito linguístico, jurídico, em todas as suas vertentes. Ruqya, o que é que pode ser? Sheikh, tafadhal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. نعم. رقية الشرعية. رقية em questões linguísticas quer dizer graduação, que provém do termo verbal raqa, yarqi ruqyatan ou tarqiyatan, quer dizer, graduou, quer dizer, subir. E em questões jurídicas, no Sharia, Ruqya também se usa em questões de tratamento. Ruqya significa tratamento. É uma questão, é um assunto em que, mesmo nos tempos remotos, do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, aconteceu o Ruqya, aconteceu o tratamento. Porque também, as pessoas também adoeciam. Agora, este tratamento pode variar. Tratamento patológico normal, hospitalar, ou tratamento patológico espiritual. Então, tudo aí funciona o Ruqya, tratamento. É isso. Certo. E, por exemplo, um indivíduo que está doente, padece de alguma enfermidade, chega a um hospital, é internado, apanha aquele tratamento médico. Os árabes chamam isso também de Ruqya? Sim, o termo Ruqya é tratamento. É tratamento. Mas tem o termo Tibbu, que a língua árabe ela tem várias vertentes. Sim, tem variações. Tem variações. Certo. Então, quando falamos de Tibbu, é tratamento. Que o seu especialista é Tabibu, O médico. o médico. Certo. Quando falamos de Ilaju, também é tratamento. Exatamente. Também é tratamento. Que o seu médico, o seu especialista é Alijun. Alijun. Também é um médico, é um enfermeiro. Certo. Agora, o termo Raqi, aqui tem uma pequena diferença quanto a Bíblia.
Tem uma pequena diferença com Alijon. O Raqi tem uma outra parte acrescida fora do Tabibu. O Raqi é aquele que trata um paciente doenças muito mais além, doenças que vão acima do Tabibu, que são doenças espirituais. Doenças espirituais, em que Raqi pode tratar doenças normais, patológicas normais, e também doenças também anormais, que são doenças espirituais. Certo. Antes de nós sairmos do foco da nossa pergunta, entramos para outra pergunta. Não. Quem pode fazer o Ruqya? Ok. Já que quem pode tratar talvez um paciente com alguma enfermidade de coluna deve ser um ortopedista, ou tem que ser por exemplo, quem tem problema de coisa do cérebro pode ser um neurocirurgião, Sim. entre outros. Sim. Então, o Ruqya quem pode fazer? O Ruqya quem pode fazer é um especialista especializado em matérias de tratamento do Sharia. Tratamento do Sharia em duas vertentes, espirituais e herbanários. Certo. Este é Raqi. Quer dizer o quê? Quer dizer que um enfermeiro, um especialista, um dentista, um cirurgião, só por ser cirurgião não pode ser Raqi. Ele é um tabibo na sua especialidade, ele é um tabibo, ele é um médico na sua especialidade. Mas um Raqi, ele é um tabibo, mas é especializado em matéria de tratamento espiritual e herbanários. Estamos juntos? Estamos juntos. E depois, quem pode fazer Ruqya também? Tem que ser um teólogo. Tem que ser um álimo. Um álimo, que tipo de álimo? Álimo da Sunna. Que foi escolarizado, este álimo, em questões jurídicas do Sharia, da legislação islâmica. Este é que pode fazer Ruqya. O Ruqya não só funciona na leitura do Coran. Não. Nós estávamos a caminho para esta pergunta mesmo. Estávamos a caminho para esta como pergunta. Antecipei, mas depois vai dar. Certo. Depois vai dar. Então, o álimo é quem faz Ruqya. É quem faz tratamento, quando falamos Ruqya, tratamento espiritual. Quem faz é álimo. Que tipo de álimo? Álimo da Sunna. Álimo formado, escolarizado de acordo com Sunna. Não é álimo qualquer. Porque foi lugar X, sentou na carteira, voltou, e repara-se que conhecimento tem. Sunna não é conhecimento de Sunna, não, este não vai fazer Ruqya. Não tem capacidade, porque Ruqya é tawhid. Ruqya é unicidade, é monoteísmo. Não pode fazer Ruqya quem não é monoteísta. Não pode. Está certo. Não. E onde pode ser feito o Ruqya? Onde é que pode ser feito? Sim. Aclare bem a questão. Dizemos espaço. Sim. Se alguém padece de uma enfermidade, Sim. está em casa, ou não, eu tenho minha loja, Sim. não é? Sim. Posso fazer Ruqya na minha loja? Não para um paciente, tá sobre a minha loja. Tá bom. É neste sentido. É nesse sentido. Sim. O Ruqya é tratamento que, a partir do momento em que o Shaitan, no momento em que o Shaitan, ele está em várias partes da sociedade, como eu posso dizer, em lugares diversificados da sociedade, sim. Pode estar, a machamba pode ser atacada com Shaitan. A machamba pode ser roubada os cereais com Shaitan, com Jinn. Assim como a loja. Qualquer lugar. E é sabido, nós sabemos que o profeta Muhammad Sallallahu havia confiado o Abu Hurairah como Amin al-Makhzan, como o fiel do bem público, do dinheiro público, em questões de cereais, naquele armazém. Encontrou 3 vezes o Abu Hurairah Jinn, em formato humano, personificado como homem, enquanto não era homem, era Jinn. Isso está muito patente no Sharia. Estava a roubar Jinn. Então, até onde o Abu Hurairah, o Jinn enganou ao Abu Hurairah, dizendo que eu tenho necessidade desta comida.
como ser humano. Mas depois disse, vou te ensinar uma coisa. Quero te ensinar uma coisa. Quem quer ensinar a Bureira? Uma coisa. A Bureira perguntou, o que é essa coisa? Disse, quando você lê a Ayat do Kursi, à tarde, você vai ver na proteção de Allah até amanhecer, não serás tocado com nenhum shaitã. O profeta Muhammad, quando a Bureira chegou, o profeta perguntou, parece que tiveste uma visita ontem, né, no armazém. Disse sim, mas ele disse que não voltaria mais. Disse também que irá de voltar. O profeta disse também que irá de voltar. Disse, قد صدق ولكنه كذوب. Ele falou verdade, Jimmy, a respeito do Ayat do Kursi. Mas ele é muito mentiroso. Kadhubun. Não disse kadhibun. Disse kadhubun. Esse é o absoluto. Então, significa de que em todos lugares em que lá contém o benefício do homem, contém a vantagem do homem, da sua subsistência, na vida do homem, está lá o Shaitan, para impedir o desenvolvimento do homem. O que o Sharia diz para colmatar esse problema, para que o Jinn não impeça ao homem o seu desenvolvimento? O que o Sharia fala? Não o Jinn, para que o Shaitan, quer dizer isso, Jinn não, porque Jinn é outra coisa, Shaitan é outra coisa. Para que o Shaitan não impeça o desenvolvimento do homem. O que o Sharia nos ensina? É só calar. Porque o Sharia, porque não podemos fazer, porque não pode fazer ruqya para a machamba ou para a loja. Não pode. Não, o Sharia plasmou algo, trouxe alguma diretriz para que o homem se salvasse contra o Shaitan. Quando o Corão fala ألم أعهد إليكم يا بني آدم على تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. Acaso não vos disse, eu não vos disse, ó filhos de Adam, e a Bani Adam, ó filhos de Adam, em que vocês não adorem o Shaitan? De certo, esse Shaitan é para vocês um inimigo declarado. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا. De certo, desviou dentre vocês muitas gerações atrás, desviou muitos. Tenham muito cuidado com ele. Não está referindo só na adoração como essa adoração referida à adoração. Está referindo tudo aquilo que o Shaitan traz como engano, você cair nisso. Cair nisso. É aí onde as pessoas, quando querem fazer machamba, para conseguir a machamba estar protegida, usam viés do shirk, vão no curandeiro. Ir no curandeiro para a machamba estar protegida, significa que existe a original. A pessoa vai no curandeiro, o politeísta vai no curandeiro para a machamba estar protegida contra os maldosos, que significa contra os espíritos malignos. Por que ele foi para lá? Significa que existe a original, a recorrência original, fora da recorrência errada, que é o ruqya do Sharia. As pessoas, os muçulmanos hoje em dia, deixam a loja, deixam o seu armazém, onde tem lá cereais, produtos, deixam assim. Ou alguns gestantes recorrem a amuletos, Sim, amarram ali na loja, sim. amarram alguns pauzinhos e lá... Se recorrem a amuletos, pauzinhos, quando falamos de amuletos, existem amuletos que não vai ao shirk akbar, mas é shirkul asghar, é o pequeno shirk que é pecado maior. Existem amuletos que vai ao shirk maior, que é kufr. Mas tem a via legal, em que o Islã já disse. Certo. Voltamos à pergunta inicial, de acordo com o conceito e a resposta que o Sheikh acabou de dar. Não. Se o ruqya é tratamento, Não. como definiu no princípio, Não. coloca a outra pergunta. Não. O ruqya é tratamento ou é prevenção? Porque se nós colocamos na machamba, a machamba ainda não está doente. Sim. Neste sentido. Ou não, poderemos aguardar que talvez tivéssemos alguma praga na machamba. Sim. E depois trazermos o ruqya, não é? Sim. Então, se o ruqya é tratamento, no primeiro conceito, sim, e traz a machamba como algo que está sendo feito e ainda não tem nenhuma patologia diagnosticada para nós trazermos o ruqya. Sim. Então, aqui fica prevenção ou tratamento? Há tratamentos de prevenção. O profeta Muhammad, quando disse "Iqra'u ala buyutikum surat al-Baqarah", leiam para vocês casas surat al-Baqarah. Ler o Qur'an, al-Baqarah é Qur'an, não é assim? Certo. Ler o Qur'an nas vossas casas, mas especificou.
Surah Al-Baqarah. Aqui especificou. Esse é ruqya. É tratamento de prevenção contra o shaitão na sua casa. Quando eu entro dentro da minha casa, eu digo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para que o shaitão não entre comigo dentro da casa, como o hadith diz. Quando eu não for a ler Assalam, a entrar dentro da minha casa, ele entrará com o shaitão. Quando eu não for a comer, começando com Basmala, ele não comer com o shaitão. Esse é ruqya. É tratamento esse. Mas um tratamento de prevenção. Estamos juntos, não sei? Estamos juntos. Quando eu leio o Quran como dhikr, é um tratamento para mim. Eu estou a ler Surah Al-Fatiha, estou a ler Al-Baqarah, estou a ler qualquer versículo do Quran, capítulo do Quran. Na medida que estou a ler, estou a medicar o meu organismo, a minha alma. Porque existem escrúpulos em que tentam aproveitar-se do ser humano. Na medida em que se lê o Quran, o homem lê o Quran, os escrúpulos começam a esvazar. Afastam-se. É dhikr, mas é tratamento. Então, indo a uma conclusão precipitada, o ruqya, na nossa conclusão precipitada, sim, dizemos assim, sem bases nem fundamentos, de acordo com os conceitos aqui dados, sim, o ruqya é tratamento, assim como prevenção. Sim. Vamos a uma outra pergunta. O ruqya é para doenças físicas ou espirituais? Trouxe alguma informação daquele outro lado? Logo na antecipação da nossa pergunta? Sim. Trouxe alguma informação, mas queremos ir como uma pergunta já focal. Sim. O ruqya é para doenças físicas ou espirituais? Doenças físicas invisíveis? Sim. Hã? Sim. Sim. Há doenças físicas visíveis em que são de feitiçaria. Doenças físicas visíveis. A título de exemplo, vamos supor que alguém sente de uma dor de cabeça intensa. Vai em qualquer hospital, não dá certo. Dá-se um medicamento, faz-se um medicamento junto com a leitura do Quran para aquele paciente de dor de cabeça. Mas é uma doença física, patológica. Estamos juntos, não sei? Estamos juntos. Já terminou ainda? Já terminou. E supomos assim, alguém tem problema de elefantias, não é? Sabemos que é um problema visível. Está sobre um órgão. Qual é aquele coisa? Elefantia, o pé fica inchado. Sim. Então, nós podemos fazer ruqya para esta pessoa? Sim. Ou temos que aconselhar a ir a um médico? Quando ele aparecer, o diagnóstico é o seguinte: doenças como essas. Sim. Ele tem que dizer o princípio da dor. Como derivou aquela dor? Se apareceu do nada, não teve um antecedente de algum sonho, não sei o que, aquilo tudo mais. Sim. Agora, se ele diz que isto derivou-se de um sonho, começou assim, depois foi aquilo, sonhei aquilo. Vamos ver que isso aqui é shaitão. Essa doença é de feitiçaria. Porque o feiticeiro é quem contrata o jinn shaitão. Depois de contratar o jinn shaitão, o shaitão, depois de dar as condições àquele feiticeiro, o que ele quer, para conseguir atender aquele feiticeiro, quando o feiticeiro consegue atender as indicações, diretrizes do shaitão, da agência do shaitão, diz: nós queremos que tu prostres para a gente. Ele prostra, shaitão. Nós queremos que tu vá comer ossos no lixo. Vai comer. Queremos que tu pises os versículos do Quran na casa de banho. O feiticeiro vai pisar. Aí já cumpriu o que o shaitão quer. É quando daí o shaitão vai obedecer o que o feiticeiro quer. Vai perguntar o que você quer para ele. Para a pessoa aqui, está contra o feiticeiro. O ser humano está contra qualquer feiticeiro. O feiticeiro diz: eu quero que aquele tenha elefantias. Há de subir. O jinn shaitão, não jinn bom, jinn shaitão, trará aquela doença que aquele feiticeiro pediu. Não, eu quero que ele tenha uma dor de cabeça intensa todos os dias. Eu quero que ele tenha uma tensão alta
todo momento. E quando vão no hospital, vão fazer consultas, não acusa nada. Há de ser assim mesmo. Então, mediante aquilo, o paciente há de dizer como é que começou, como é que derivou. Então, se o médico, o especialista ver de que derivou-se a partir de um sonho anormal, então há de fazer o quê? Como é que há de fazer o quê? Há de fazer tratamento. Como? Primeiro começa a fazer leitura. Do Coran. Do Coran. Porque é a base do tratamento. Depois de leitura do Coran. Porque há momentos em que alguém não parece ter djinn. Mas enquanto tem djinn, tem shaitan. Então, na medida em que é feita a pessoa o ruqya, o djinn pode manifestar. E às vezes também não manifesta. Às vezes não manifesta. Mas como já deu o sinal, já deu diagnóstico, já informou como é que começou, existem outras vias. Se o djinn não manifestou, há outras vias como fazer manifestar o djinn. Enquanto já começou com o Coran, e não conseguiu, já deu um dia, 1 hora, 2 horas com o Coran não está a manifestar, existem outras vias, outros elementos usados para o djinn manifestar. E que estes elementos são recomendáveis. Sim, Deixaria. sim. Pode nos citar alguns elementos? É medicamento, são plantas herbanárias. Sim. Então, o tratamento, ou o medicamento, ou o tratamento, tem duas vertentes. Tratamento patológico científico normal e tratamento patológico espiritual. A título disso, vamos tirar uma prova. Vamos reparar o profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito de quem? A respeito do Yunus alayhi salam. Disse wa inna Yunusa lamina al-mursalina. De certo, Yunus é ou foi dentre os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, os enviados de Allah. إذ أبق إلى الفلك المشحون, quando ele fugiu para o barco carregado de passageiros, que queria sair da sua terra, subindo o barco para outra terra, fugir do povo dele. فساهم فكان من المدحضين. فساهم, houve um voto. O barco estava a pesar muito, muito grande peso extraordinário, acima do normal. O remador, o guião do barco, ficou preocupado. É quando pensaram em fazer um voto, quem motivou o peso? Ele foi o acusado, foi o apontado de que é este. Disse: فالتقمه الحوت وهو مليم. É quando foi engolido, quando foi lançado para o mar, fica você, o barco está dessa maneira através de você, foi lançado para o mar. فالتقمه الحوت, a baleia engoliu a ele, وهو مليم, enquanto na situação que ele era culpado. Que culpa? De fugir o seu povo. Disse: فلولا أنه كان من المسبحين, se ele não fosse dentre os glorificadores, dentre al-musabbihina, dentre os recordadores, glorificadores, que glorificava muito Allah subhanahu wa ta'ala. Ali disse como? No Surah Al-Qalam. Disse: فاصبر لحكم ربك, tenha paciência na sentença do seu Senhor, ó Muhammad. Não seja como o homem, o dotado, o homem da baleia. Quando ele invocava o seu Senhor, enquanto ele se sentia reprimido.
Makbum, reprimido. Ele, quando foi engolido com a baleia, sentiu-se reprimido. Sabe o que é isso, né? Disse: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنذهب بالعراء وهو مذموم. Quando, se ele não fosse atacado, não fosse, se ele não atingisse ou não adquirisse a misericórdia, a graça do Senhor dele, seria lançado fora da baleia, da barriga da baleia para fora da baleia, bila arai, na área desértica, onde não tem nenhuma vegetação, enquanto ele está culpado. Fajtabahu rabbuhu yamna salihin. O Senhor dele lhe escolheu, lhe salvou e o colocou dentre os virtuosos. Estamos juntos? Disse, qual é esse lema que ele tinha? De aprender algo antes de ser examinado com Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso o profeta disse: ta'arrafu illahi fi rakha ya'rifka fi shidda. Conheça Allah, reconheça o seu Senhor, fi rakha, nas facilidades, nas felicidades, na alegria. Ele te conhecerá na dificuldade. O Nuh alayhi salam havia aprendido e fazia dhikrs antes de entrar na baleia, antes de ser examinado com Allah subhanahu wa ta'ala. O Yunus. O Yunus alayhi salam. Yunus, não é Nuh, né? Sim. O Yunus alayhi salam. Quando ele dizia: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Esse era o dhikr que ele lia constantemente. Quando foi engolido com a baleia, leu isto. E por isso ela diz: Falawla annahu kana min al-musabbihin. Se ele não fosse dentre os glorificadores mais excessivos, disse: Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Ele viveria fi batnihi, na barriga da baleia, até o dia da ressurreição. Mas a sorte é porque ele havia aprendido esses adhkares. Disse: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Lhe lançamos da barriga da baleia, lhe tiramos com muita pressão. Bila arai. Logo ele estava numa terra desértica, sem vegetação. Disse: wa huwa saqimun, bem cansado, doente. E se diz de que o seu corpo estava maduro, quer dizer, como é que é? Posso dizer, maduro, né? Um corpo maduro, um corpo já... Talvez que sofria uma queimadura. Já estava cozida através da barriga da baleia. Disse: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ. E fizemos germinar para ele شَجَرَةً, uma árvore, مِنْ يَقْطِينِ, proveniente de plantas rastejantes, como medicamento. Aqui refere de uma doença biológica, não espiritual. Estão juntos? Não sei. Agora, vamos reparar a história do profeta Ayub, alayhi salam. Ela diz aqui: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. Recorde, o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a respeito do nosso servo Ayub, alayhi salam. Idnada rabbahu, quando ele chamou, invocou, clamou ao seu Senhor. Anni massani ash-shaytan. Ya Allah, eu fui atacado com o shaitan. Já não é doença? Não é doença o quê? Biológica. Eu fui atacado com o shaitan. Binusbin wa adabin, com prejuízos de castigo, prejuízos de eu ser fugido com a minha família. A minha família já me desapareceu, meu dinheiro já me desapareceu, já sou pobre. O adabin, tanto como também o cancro que eu tenho. E o cancro saía pus. Disse Allah, quando diz: Urkum brijlika hada, bateres com o seu pé, hada, esta terra,
Mughtasalun, sairá nesta terra uma água, que a água é essa, que você vai bater, baridun, água potável, fria, fresca, depois, washarabun, e para beber. Estamos juntos, não sei. Foi ordenado com Allah subhanahu wa ta'ala, quando clamou ao seu Senhor de que eu fui atacado com Shaitan. Depois disse, binusubin. Aqui ba chama-se ba sababiya. Esse ba é ba de motivo. Com motivo de Shaitan. Aqui, por que não disse você, Allah é que me fez isso? Não. Usou aqui sababa. Usou aqui motivo, que é o Shaitan. Ma anna hunaka qudratullah, mesmo que haja aqui destino de quê? Poder de quê? De Allah. لكنه diz o homem tafsir, لكنه استخدم تأدبا مع الله. Ele usou aqui o sentido de educação com Allah subhanahu wa ta'ala. Não disse você, Allah, você que me deu. Não. Shaitan é quem motivou aquela doença. Estamos juntos, não sei. É quando Allah subhanahu wa ta'ala disse, então podes bater com o seu pé, esta terra sairá água, uma água em que tu irás tomar banho. Em que tu irás mughtasalun. Aqui, mughtasal significa isso, nome predicativo. Em que tu irás tomar banho. Esta água é para tomar banho. A própria água é predicado. É uma água usada para banho. Para remover o seu cancro, a sua doença, esse pus. Washarabun, e beberes. A mesma água é medicamento para tomar banho e beber também, tudo ir embora. Aqui refere sobre doença espiritual. Podemos avançar. Podemos avançar. E depois de termos a resposta de quem pode fazer, para quem é feito? O muçulmano ou não muçulmano? O Ruqya, ele abrange a várias classes. Para o muçulmano e não muçulmano. Vamos usar, por exemplo, o Ruqya de recitação apenas do Corão. Não. Esta recitação do Corão, sabemos que também é tratamento, faz parte do Ruqya. Sim. Pode ser feito para um não muçulmano? Só esta parte? Pode ser feito. Partindo do pressuposto que, como diz algumas escrituras, não temos assim um conhecimento sólido sobre o assunto, mas que diz que o Alcorão é cura para aqueles que são crentes ou tementes. É cura. Huda lil muttaqin. Pois. É guia para os tementes. É guia para os tementes. Sim. Mas cura também. Naqueles que creem, que acreditam no Corão. Atendendo, considerando que os não muçulmanos não acreditam no Corão. Nós podemos recitar para eles, servir como cura. A cura que refere para os crentes, quando nós no Corão, rahmatun lil mu'minin. E nós enviamos no Corão no que contém lá a cura e misericórdia para os crentes, compaixão para os crentes. Aqui refere cura, a cura concernente à crença, o aumento, a graduação da fé. Não está referindo cura em questões de patologias espirituais. Certo. E aqui, atenção aqui. A patologia espiritual tem duas vertentes. Patologia espiritual de incredulidade. Patologia espiritual de enfermidade. É diferente aqui. São diferentes, sim. Patologia espiritual de incredulidade. E aí. E patologia espiritual de o quê? Patologia espiritual de enfermidade. E outra coisa, por reparar aí, este versículo também unifica duas patologias. Repara aí, mal shifa'un. Enviamos do Corão o que é cura, do que contém a cura. Parou até aí. Continua à frente. O rahmatun, esse uau que está aí, chama-se uau al-atfi, uau de afeição, que interliga com o que está atrás. Estamos juntos, não sei. Aqui tem dois sentidos, nesse versículo tem dois sentidos. Enviamos a partir do Corão o que contém cura. Para até aí, tem uma vírgula aí.
que é wa rahmatun, aqui é uma vírgula. E também enviamos no Coran o que contém compaixão, misericórdia. Lil mu'minina, para os crentes. Li aqui, repare bem aqui, atenção com o Coran. Lil mu'minina, aqui li chama-se lam al-milki. Lam al-milki, lam de posse. Lam istihqaqi, lam de mérito. E repare aqui, que há uma diferença aqui. Disse ma huwa shifa'un, o que contém cura, parou. Wa rahmatun, e o que contém compaixão, misericórdia. De quê? Lil mu'minin, para os crentes. Significa, primeiro disse shifa. No shifa não especificou. Não especificou que é para crentes só mais nada. Fora dos cáfiros. Não especificou. Mas no rahma especificou. Lil mu'minina. Estamos juntos, não sei. E sendo um versículo que interliga com a expressão anterior, interliga com a expressão anterior, esta expressão anterior não se enquadra na posterior? A expressão anterior e a posterior tem uma diferença. Certo. Vai depender do leitor e do versado. É especialista, como é que compreende esse versículo? Pois bem, então, como não estamos em debate sobre o versículo, mas era apenas só para trazer se é lido ou é feito o ruqya para o muçulmano ou não muçulmano. Se fosse o ruqya para o muçulmano, o profeta proibiria para não muçulmano. Certo. Porque tem sahabas que fizeram ruqya para não muçulmano. O profeta não contradisse. Muito bem. Então, era só apenas para termos alguns esclarecimentos a respeito do pacato conhecimento que a gente possui. Então, nesta vertente. Jazakallahu khair. Amém. E a outra pergunta, o ruqya, paga-se ou cobra-se? O ruqya paga-se e cobra-se. Certo. O ruqya, quando é que se paga e quando é que se cobra? Paga-se como agradecimento e cobra-se como um trabalho feito. Como é que se cobra? O ruqya, por sua natureza, é de um caráter voluntário. Certo. Estamos juntos, não sei. Então, mas tem hadith que diz: Man sona ilaykum ma'rufa kafi'uhu. Quem fizer o bem para vocês, lhe recompensem. Aqui, fakafi'uhu. Eu gosto muito quando traduzo assunto profético ou assunto alcorânico. Gosto muito de entrar na área jurídica linguística. Quem fizer para vocês o bem, lhe recompensem, lhe paguem. Estamos juntos aí? Estamos. Fakafi'uhu, lhe paguem, é imperação. Chama-se amro. Aqui paga-se. Paga-se. Quando é que se cobra? Fakafi'uhu, lhe recompense. Fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Se vocês não conseguirem encontrar o que vocês podem recompensar a ele, não terem de como recompensar a ele, então façam doa para ele. Diz que não se paga. O hadith diz que não se paga. De acordo com este hadith diz que não se paga. Paga-se. De acordo com o que as pessoas tiverem como capacidade, para pagar. Então, a pergunta é, quando é que se cobra? Cobra-se no momento em que o ruqya, só de leitura, até você pode dizer de que é. Quanto é que é? Dá o que você tem. Mas no ruqya há coisas que se envolvem lá, que são medicamentos. Supomos só de leitura. Só é de leitura. A pessoa fez o primeiro diagnóstico, talvez o jinn manifestou, e a pessoa leu, pronto. E o doente passou daquela situação. Sim. O jinn ou o shaitan desapareceu daquele assunto, ou a pessoa ficou livre daquela patologia. Sim. Então, nesta vertente, aqui cobra-se ou paga-se? Não cobra. Não cobra. Não se cobra, só se recompensa. Se recompensa. Sim. É de um caráter voluntário. Aí. É uma ajuda mútua. Certo. Então, esse tipo de ruqya, em que você lê o Coran e o jinn saiu, você não pode cobrar. Mas o paciente, a família do paciente, tem que a cabeça agradecer. A consciência pesa e agradece. Certo.
Não é assim? E quando não tiver paz, dobra para você. Mas existe uma coisa aqui, que quando o problema é exausto, em que o problema é exausto, deu há bastante tempo, e esse problema precisa de um ruqya já com uma componente mais abrangente. Então, ou mais específica. Com mais específica, com mais especialidade. Não é só leitura Coran, só não. Com mais especialidade. Aí é obrigado a pagar. Ou é obrigado a cobrar. É obrigado a cobrar. Porque o dinheiro que vai sair dali é um dinheiro para comprar medicamentos do próprio paciente, medicamentos já aí do próprio paciente, e entrar em trabalho do próprio, que é uma assistência medicamentosa, em que o especialista do URAC, que é especialista do tratamento, ele vai assistindo dia após dia. Não é só de um dia, 2 dias, já fiz o quê? Não. Aí é para mesmo assistir. Medicamentos e leitura, aí é simultâneo tudo. Tem que cobrar. De acordo com os custos que poderão advir a respeito daquela medicação. Sim. Certo. E esta cobrança, por exemplo, pode depender do medicamento que pode ser investido, não é? Sim. E se formos a ver que a família envolvida naquela situação não tem a capacidade suficiente para trazer essa medicação toda. Sim. O RAC, qual deve ser o posicionamento dele? O RAC, tratando-se de questões monetárias de valores, não tem capacidade para ajudar. Ele disse, eu não tenho como. Então o assunto fica assim. Mas há uma porta que o RAC pode abrir, procurando pessoas de influência econômica para ajudar aquela família. Certo. Sim, porque é uma questão de caridade. Há famílias carenciadas que não têm valores monetários, em que o RAC tem que ver dessa família que não tem valor para comprar medicamento. Tem que falar com pessoas com influências econômicas para poder ajudar aquela família, para sair daquela enfermidade. Porque o RAC não tem dinheiro. Pois é. E temos a outra pergunta. Como nós podemos distinguir que este ruqya é do Sunnah e este não? Existe muita maneira como distinguir. Certo. Uma delas. Alguns sinais. Uma delas é quando o RAC que vem fazer ruqya acende velas. Este é um dos sinais? É um dos sinais. Cobre o paciente com pano branco. E atenção, caros internautas, nós encontramos muitos muçulmanos, e Allah nos afaste desse tipo de muçulmanos, que se intitulam de serem homens que fazem ruqya, enquanto no fundo outros são feiticeiros e outros são curandeiros maliciosos. Então tem aqui dicas específicas para você identificar que na verdade este assunto que está a tratar aqui não se trata de ruqya. O ruqya recomendado não é este. Então vamos acompanhar essas dicas, que uma das dicas que o nosso chefe está nos a trazer para você identificar que este ruqya recomendado da Sunnah não é este. O primeiro sinal é acender vela, depois cobrir o paciente, talvez perguntar o nome, acender a grabati, chefe, entre outros. E dizer vamos fazer ruqya, vamos fazer o nosso ruqya, vamos fazer no mar, vamos fazer na praia. Esse tipo de ruqya é ruqya de shirk. E outros até recomendam para que a pessoa traga uma galinha. Esse é shirk. Sim, traga galinha, pano branco. Todo esse ruqya é ruqya do shirk. É ruqya do shirk. Nós já vimos pessoas que até hoje já nos contaram sobre alguém que já fez ruqya para ele, depois começa a contar, falar de coisas, de que até ruqya de fósforo. Ruqya de acender fósforo. Começar a acender na cabeça do doente, não sei o que, aproximar o doente, acender o fósforo, aquele palito do fósforo. Sim. Acender na cara do doente. Tudo isso é ruqya do shirk. Outros até recomendam que a pessoa use a grabati, depois de chegar lá em casa acender, depois estar a tomar banho, aquele fumo se cobrir sobre ele, depois começar a inalar aquele fumo daquele incenso. Então, outros dizem que esse também é um tratamento. Não, apesar de que a garbati traz um bom cheiro, que incomoda o shaitan. O garbati. A garbati tem uma falar dentro dos lubanos que existem, porque o shaitan não gosta de bom cheiro, nós gostamos. Não o jinn, o shaitan. Não gosta de um cheiro bom, ele não gosta. Mas jinn bom gosta de bom cheiro.
Gosta de bom cheiro, então. Certo, mas aqui estamos a trazer alguma especificação, por exemplo, do Agrabati, É, onde o fumo daquele incenso é, já não é para abranger a casa. É apenas para você entrar lá depois, se cobrir, Aham. ficar lá dentro com o Agrabati. Aham. Quer dizer, em vez de você se sair livre daquela situação, afogar-se ainda mais. ah, A princípio, sim, o que dá a entender é isso. É que é um fumo que está perto e aquele fumo é concentrado. sim. Enquanto você se cobre, afoga mais. Não, assunto de agarbati, existem outros medicamentos fora da agarbati, Sim. outros medicamentos cheirosos que cheiram bem, em que quando alguém, vamos supor, de essa agarbati, está fazendo o que é para alguém, você lhe dá o agarbati, na sua presença, por exemplo. A pessoa, quando é que se coloca alguém agarbati? Coloca-se alguém agarbati, a pessoa que leu o Coran, você leu o Coran para o Rukia, para ele, não manifestou. O agarbati, quando acendes e coloca nele, cobre a ele, o jinni, o shaitani, por não gostar de bom cheiro, pode manifestar. Pode manifestar o shaitani pode manifestar, porque não gosta de bom cheiro. Agora, questão de Rukia do shirku, a garbati está longe disso. A garbati está longe disso. A garbati é um perfume. É um perfume, mas que foi fabricado de uma outra maneira. Certo. Exatamente. E existem aqueles outros muçulmanos, os chamados sheikhs também, em algum momento, que quando você vai ao encontro deles, eles escrevem alguns papéis, dizem, põe no balde, para, enquanto vai ao banho, leva esses papéis com este que contém esta água, depois começa a banhar. Sim. Sim, mas aquelas escritas estão num papel simples, Sim. que em algum momento colocado na água, dissolve-se. Sim. Então, este tipo de tratamento Vai, é recomendável? vai depender de quem escreveu isso. Este também chama-se al-azima, determinação. E o Sharia permite esse tipo de tratamento. Mas tem que reparar quem vai fazer. Depois falamos de que Rukia quem faz o quê? Falamos a princípio que Rukia quem faz? É um teólogo. É um alim de Sunnah. Por exemplo, o Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Isso já falou. Recomendou isso aí. Faz. Pode escrever num papel, num prato, escrever depois o doente beber ou tomar banho. Mas quando é para banho, não se faz aonde? Não toma banho aonde? Na casa de banho. É fora da casa de banho, tem que ser à noite. Mas isso, quem pode fazer é um alim reconhecido, versado em matéria de Sunnah. Não qualquer. Está certo. A outra pergunta. Pode-se construir uma clínica apenas para fazer ruqya com base na lei islâmica? Sim. Nós construímos edificarmos um edifício ou edificarmos um espaço e lá só o assunto que nós tratamos ser assunto do ruqya. Mas tem que ver, não pode dizer ruqya só. Tratamento. A pessoa quando dizem ruqya, logo acham que é leitura só. Tratamento. Sim. Para fazermos tratamento. Do Sharia. Do Sharia. Sim. Certo. Sharia permite. O Sharia permite. Sim. Então. Do mesmo modo como existem clínicas. Farmácias. Por que não pode existir clínicas para tratamento do Sharia? Por que não pode existir? Sharia permite. E a outra pergunta que nós temos, a ruqya, ou pode-se fazer um tratamento para a extensão do cargo ou poder? A extensão do? A extensão para um cargo ou poder. Eu sou diretor de uma escola, ou talvez sou enfermeiro simples, então ir procurar um sheikh para fazer oração para mim, como nós dizemos, fazer oração para mim, para 2 dias depois ou um mês depois eu ser médico-chefe, médico clínico, ser diretor distrital, já que estou a sair do diretor de escola, pelo menos subir para diretor distrital, eu vou pedir um chefe para fazer isso para mim? Nada. É shirk. Mas existe o ruqya de quem é perseguido. De quem é perseguido contra o shaitan. É perseguido, até perde emprego, não sei o quê. Isso o shaitan faz. Fica desgostado, mesmo no serviço não é gostado, é perseguido. Quer dizer, é mal visto sempre. Então, existe tratamento de Sharia para anular esse tipo de problemas. Não para subir de cargo. Não para subir de cargo. Estamos juntos? Estamos juntos. Agora, aqui nós temos, vai depender daquilo que vai precisar para a gente aclarar. Sim. Aqui nós temos صرع الجن للإنس
هو لأسباب ثلاثة. Como é que o homem é possuído com o jinni com três motivos. Depois tem o Qur'an vem o amal qasituna bi jahannam hataba. Na verdade, os infelizes dentre os jinnis terão para o Jahannam como eles a lenha do fogo infernal. E aqui traz uma declaração, aliança entre o homem com o jinni. Fora do jinni kafir, jinni mesmo, o jinni muçulmano crente, que o homem pode também ser aliado, ter uma aliança com um jinni crente. Disse, من أثبت وجود الجن وأنكر دخولها في بدل المشروع. Tem os que certificam de que o jinni existe, mas negam de que o jinni não pode possuir o homem. O jinni não pode possuir, o Shaitan não pode entrar no homem, não pode possuir. Depois, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Esse é um versículo. Na verdade, os homens, seres humanos, invocavam nos jinnis masculino. Também lá a sua aclaração. Disse: من الشياطين من يختار الكفر والشرك والمعاصي ويلتظ بالشرك. Dentre os shaitanes existem os que escolhem descrença, o kufru, a descrença, tanto como o politeísmo e as desobediências, e escolhem mais o shirk. Disse: هل جاءت الجن إلى الرسول؟ أكازو والجن vieram onde a profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم. Depois tem يجب أن يستعمل مع الجن ما يستعمل مع الإنس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. Disse é obrigatório, imperioso, em que se partilhe com o jinne do mesmo modo como se partilha também com o ser humano em assuntos de ordenar o bem e proibir o mal, e da'wa em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos juntos, não sei. Disse aqui tem aqui a proibição sobre matar jinni nas casas. والحكمة فيه. Quer dizer, a proibição de matar jinni nas casas. O jinni não vem como jinni, mas pode vir como uma cobra, como não sei o que. Logo você matar. Não pode. Disse: قد يعجز الجن عن قتل الجني الصارع الإنسان. Em algum momento um jinni pode ter deficiência, dificuldade de matar um jinni que está no ser humano. Quer dizer, um curandeiro que tem o seu jinni ter deficiência de matar alguém que tem um jinni que está no ser humano. Pode ter deficiências. Disse: أعظم ما يدفع الشيطان عن المشروع وغيره ويبطل الأحوال الشيطانية آية الكرسي. A mais enorme do que se defende protege-se contra o shaitan e alguém que está possuído com o shaitan وغيره e mais outras coisas e anula a situação do shaitan é o Ayat al-Kursi. Depois disse ضرب المشروع إنما يقع على الجني. Bater alguém que foi apoderado com o shaitan, foi possuído com o shaitan, a bater aquela pessoa, na verdade não bate aquela pessoa, está batendo o jinni. Depois disse: لا يجوز رقية بما لا يعرف معناه. Não é permissível fazer ruqya no que se desconhece o seu significado. عامة ما يقوله أهل العزائم. Em geral, daquilo que dizem os homens de determinações do shirk. فيه شرك. Tem lá o shirk. وقد يقرؤون معه شيئا من القرآن. Mas em algum momento eles leem algo tipo Qur'an. Está lendo algo tipo Qur'an, mas o significado não se entende. Estamos juntos, não sei. Disse: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله. E é permissível escrever-se para quem foi possuído,
mas o jinn não está manifestado, mas foi possuído. Dentre os doentes, shay'an, algo, min kitabillah, proveniente do livro, Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikrihi, tanto como também alguns adhkares de dua, alguns adhkares sahiha, bil murado, com propósito daquela doença, mubahu, é permissível, wa yughassalu, wa yushrabu, wa yusqa, e é dado banho a essa pessoa e também pode beber. Isso tudo está onde? No Majmu' al-Fatawa, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Então, essas expressões, esses ditos todos pertencem ao Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Certo. E é muita informação. E o Ruqya pode ser feito como uma fonte de sobrevivência? O Ruqya não pode ter propósito de ser feito como uma fonte de sobrevivência. Certo. O Ruqya não pode ser feito como uma fonte de sobrevivência. Não pode ser essa a intenção, esse é o objetivo. Não pode ter. Alguém estudar? Agora supomos que a pessoa seja uma clínica. E o efeito daquela clínica ou daquela farmácia é só tratamento destes assuntos, destas patologias. Sim. Usando o Coran e algumas ervas. Sim. Diariamente a pessoa está lá para esperar os seus pacientes. Sim. E esta pessoa vai usar como uma fonte de sobrevivência. Não há de esperar um machambeiro que venha lá dizer que eu vinha comprar coisa, sementes. Só há de esperar quem sofre daquela patologia para vir ao encontro dele. E isto sendo feito numa clínica para este tratamento, implica esta pessoa definir isto como uma fonte de sobrevivência. Então, a respeito disto, esta pessoa, como que fica a sua situação? Estamos a negar de que não pode fazer como uma fonte de sobrevivência, sim. Como intenção. Porque as clínicas hoje existentes, não sei se eles falam de fazermos isso como fonte de sobrevivência. O que eu sei, os hospitais, não foram feitos como fonte de sobrevivência. Os hospitais é para salvar a vida humana, as vidas humanas, as saúdes, não é assim? Agora, clínica, de acordo com o Sharia, não pode aparecer o clínico dizer que eu fiz isso como uma fonte de sobrevivência, por mais que saia algo para ele se alimentar. Estamos juntos, não sei? Estamos. É como alguém que é chefe, mas tem um ratiba. O que é ratiba? Tem um valor programado para ser dado mensal. Não estudou para como fonte de sobrevivência, o seu ilmo. Não. Se ele intencionou assim quando ia ajudar, então não tem nada. Tem problema. Tem problema. E só para terminarmos com o nosso questionário, temos no seio em que nós vivemos um muçulmano sunni de um lado e um muçulmano que não é sunni do outro lado. Os dois fazem o mesmo trabalho de Iraque. Pese este, embora não seja permitido para as pessoas aderirem, mas este pode ter aderência por causa da capacidade em que os outros têm, da facilitação do trabalho. Do outro lado encontramos um muçulmano da Sunna, mas por causa dos valores que ele cobra, este cobra, por exemplo, a partir de 10 para lá. Deste lado cobra a partir de 2 para 5. Então, sabemos que muitas das vezes a nossa inclinação é sobre o lado mais barato. Atendendo que para quem não tem nada na cabeça como eu, só faz aquela leitura parcial que todos fazem o mesmo trabalho. Então, melhor ir o lado mais barato do que este lado. Então, o que seria melhor? Não se considera que seria melhor que este baixasse para facilitar que os outros não fossem para o outro lado? Há uma coisa em que nós podemos reparar na credibilidade do tratamento. Sim. Credibilidade do tratamento. Sheikh, antes primeiro, antes de olharmos para a credibilidade, olhemos pelo efeito. Sim. Não é? Esta mesma água, este me dá a mesma água, estamos a falar água pura, mineral. Este me dá a mesma água, não é mineral. Mas o efeito daquela água é matar a minha sede. Estou enfermo. Este faz ruqya, este faz ruqya. Não é da sunna.
é da Sunna. Está caro, Sim. está barato. Mas eu vou olhar primeiro para o efeito que aquele ruque vai me causar. Sim. Se eu ir a esse lado, ou duas pessoas já foram neste lado, mais barato, apesar de não ser da Sunna, Sim. saíram melhores. Uhum. Outros dois já foram deste lado, o lado mais caro, Sim. saíram melhores. Uhum. Eu estou entre os dois. Uhum. Mas como preciso do lado mais fácil, eu vou cair no lado mais fácil. Sim. O efeito que eu quero é a cura da minha enfermidade. Não seria melhor que este da Sunna também baixasse para equiparar-se a este, para evitar as pessoas juro negativo para o certo? É diferente. Sim. A diferença é a seguinte. O Ruqya não é de um caráter lucrativo. Certo. O Ruqya é feito com especialidade. Se este que não é da Sunna faz o Ruqya e depois cobra 2, cobra 3 ou de 5 para baixo, e as pessoas vão para lá curam. Eu não digo curam, eu digo vai depender da enfermidade que lá tem no paciente. Certo. E primeiro ponto é este. Segundo ponto, toda enfermidade quem cura é Allah subhanahu wa ta'ala. Não é porque a quem é da Sunna ele cura. Não. Há momentos em que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe dá a intermediação de capacidade de cura. Mas for no que não é da Sunna curar. Porque a cura está na mão de quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui é uma coisa por reparar. O que se repara aqui, vamos reparar na componente da medicação. Na componente da medicação. Da medicação, certo. Se me apareces e me diz que você ou o teu irmão fulano sente isto, eu vou fazer o que de leitura? Faço do que de leitura? Sai o chatão pode terminar a enfermidade. E para mim, eu nem mais, alhamdulillah. Mas pode o problema ainda prevalecer e continuar. Você é obrigado a envolver o quê? Medicamento. Comprar medicamento. Agora, aqui há uma outra coisa. Há momentos em que alguém, um especialista, não é? Um especialista, consegue medir o impacto do paciente. Ver de que este paciente tem uma capacidade de medicamento XXX. Esse medicamento que vou dar para dar a ele não vai dar certo. Dá para medicamento XXX. Este há de conseguir. E ele conseguir. E se dizer não consegue enquanto consegue, recorrer em tratamentos mais baratos, a culpa não é sua. Porque você está tendo aquilo que é eficiente para ele. Está dando aquilo que é eficiente para ele. Vamos supor que alguém vem de uma mão barata. Quer dizer, alguém que não tem condições. E eu reparo que esse não tem condições. Eu faço o que é para ele. Faço o que é para ele. Vou usar elementos de tratamento mais baratos. Até talvez locais. Pode curar, porque a lei que ainda cura, não é assim? Certo. Mas há uma coisa no medicamento. A eficiência do medicamento. A eficiência do medicamento é uma base muito fundamental. Só que ele diz, há de curar. Se esse medicamento é perante que ela criou, há de curar, não tem problema. Não. Tem que reparar na eficiência do medicamento, a eficiência do medicamento. Eficiência do especialista, tanto como do medicamento. Se você não repara esses elementos, só quer buscar só no medicamento, então você não confia, você não tem tawhid. O seu tawhid está errado. Está errado. Até o momento em que você não vai buscar um médico, um cirurgião acreditado, só que qualquer cirurgião só. Então você não quer tawhid. Por que você não procura uma comida mal preparada? Só quer comida bem preparada por quê? Porque você quer uma coisa boa que pode entrar no seu organismo e ter um bom sistema de digestão. E última pergunta como um brinde. Eu posso levar a Bomama
Ir fazer o que na minha machamba? Vou fazer como? Ir chamar a Bumama para ir fazer rukia na minha machamba? Ou ele vai me ensinar para eu ir fazer sozinho? A Bumama pode te ensinar ou pode te fazer. Há uma coisa que eu explicar também. Sim. A Bumama pode ensinar você o que é da sua machamba como seu próximo. Sim. Como seu próximo. Mas aqui é para só evitar especulações. Que a Bumama anda de machamba em machamba a fazer... Isso não é nada. Então, desde que nós tenhamos alguma orientação religiosa sobre o assunto, sim, podemos fazer, não importa o que se diz. Nós estamos atrás de evidências. Certo. Nós estamos atrás de vontade de alguém. Nós já falamos de coisas há 7 anos atrás, aqui em Moçambique, aqui na Zambésia. Coisas há 7 anos atrás. 8 anos atrás, aqui na Zambésia. Em que há muitos que desmentiam. Agora estão a acreditar por quê? E nunca seguimos mostrando de ninguém. Pois. Senão Deus subhanahu wa ta'ala. Dizer a mim de que alguém disse um dia disse faz rukia de machamba. Aliás, leia assim para machamba. Leia assim para quando diz, ouvimos de que a Muhammad leia assim para machamba. Ouvimos que a Muhammad leia assim para machamba. Está querendo dizer que ler rukia para machamba é haram. Ele está querendo dizer isso aí. Significa de que não pode prevenir a sua machamba, evitar contra o shaitan, não pode. No entender dele, ele diz isso. Isso nos chegou. Quando ele disse que, deixa lá, se até ele lê Yasin para machamba, Yasin é o Corão, não é assim? Ele está querendo dizer de que não se faz rukia para machamba. Como prevenção. Como prevenção, não se faz. Para prevenir que o shaitan apareça e roube os bens na sua machamba ou na sua loja. Não pode, tem que o shaitan vir roubar na sua machamba, não tem problema. Ou na sua loja, não tem problema. E tem que se ler, não é para escrever e deixar lá na machamba. Ou depende. A rukia de machamba. Sim. A pergunta é, deve-se ler ou pode-se escrever e deixar lá na machamba? Isso depende da situação. O que nós queremos aqui criticar, ou corrigir, ou refutar, é de dizer de que... Podemos usar o termo correção. Correção. Certo. Sim, a palavra refutar parece um nome um pouco mais pesado. É mais pesado. Mas também é correção. É um português, mas também é correção. Mas tem outras sofisticações, mas vamos usar correção, se calhar. Então, dizer de que leia assim para machamba está a ensinar aos alunos de que não se faz rukia para machamba ou rukia para loja. Prevenir, fazer um dua, fazer um rukia, um adhkar, um dhikr para machamba ou para loja, na prevenção contra o shaitan. Nós usamos esse termo correção porque queremos chegar a este ponto. Se dizemos correção, é que a pessoa pode ter lido errado. Então, refutação é que a pessoa leu o que ele não sabe. Então, nós estamos a trazer essa correção, já que tem alguma evidência sobre o assunto no qual está nos a aclarar a respeito de leitura ou sobre machamba, sobre loja, só para aclararmos mais o assunto. Não, mas é muito simples quanto a isso. Sim. Vamos supor assuntos de corais, animais. Como é que é? Até animal em que o sahabio foi Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Umar, sim, Abdullah ibn Umar. Logo logo aliás, como é que é? Lá em Meca, no Hajj, apareceram entre os tabiinas, tinha lá um feiticeiro que impediu que aquele animal andasse. Abdullah ibn Umar fez um dua, fez um dhikr. Logo o animal andou, levantou logo, começou a andar. Agora, a questão de prevenção de uma machamba, ou de uma loja, ou de um bem qualquer, ou de um bem, dizer assim. ou de um bem qualquer. Isto é uma questão em que, se nós formos reparar o Sharia, está repleto. Está muito repleto.
se é que a machamba ou a loja ou o carro ou o carro tem invejosos que podem ser egoístas daquele sua graça. O profeta Muhammad Sallallahu disse como: quando você vê um bem no seu amigo, uma coisa boa, diz como: La hawla wa la quwwata illa billah. Para evitar olhos gordos. Se é que está certificado de que existem olhos gordos que podem remover a sua graça, existem shaitanes, jinn e shaitanes que aparecem nas lojas, roubam dinheiro, roubam bens. Tem que haver prevenção contra esse shaitane. E o Sharia, os sheikhs, esses sheikhs, existiam sheikhs médicos especialistas no Sharia, a Raqul, Sheikh Islam ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim, rahimahullah, esses foram homens de Ruqya, em que já trouxeram informações a respeito do assunto. A respeito do assunto. Eu só quero ler o livro do Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, que é este, Tibb an-Nabawi. Este aqui é Tibb an-Nabawi, tratamento profético. Tibb an-Nabawi. É do Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Disse esse Sheikh, Imam Ibn al-Qayyim foi aluno de quem? Aluno do Sheikh Islam ibn Taymiyyah. Disse: Fatihatul Kitab, abertura do livro, refere a Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Eu queria explicar também aqui, dizer de que existe um conhecimento chamado conhecimento codificado na área do Ruqya. Ilm al-Rumuz, conhecimento sinalizado. Este conhecimento é um conhecimento muito profundo. O Sheikh diz: Wa Ummul Kitab, Suratul Fatiha é a mãe do livro. Aliás, Ummul Quran é a mãe do Quran. Wa Sab'ul Mathani é o capítulo que se repete sempre a sua leitura. Nos Salatis, não é assim? Nos Salatis. Wa Shifa'u Tammi, Suratul Fatiha é uma cura completa. Wa Dawa'u Nafi'i, Suratul Fatiha é um medicamento beneficiador. Wa Ruqyatu Tamma, Suratul Fatiha é um tratamento completo. Wa Miftahul Ghina wal Falah, Suratul Fatiha é a abertura da riqueza e vitória. Estamos juntos? Não sei. Disse: Wa Hafizatul Quwwa, Suratul Fatiha é um protetor de força. Wa Dafi'atul Hammi wal Ghammi wal Khawfi wal Husni, Suratul Fatiha é o defensor da preocupação, de angústia, de aperto e de medo e de tristeza. Liman arafa miqdaraha, para quem conhece o poder do Suratul Fatiha. Para quem? conhece o poder. Para quem conhece o poder do Suratul Fatiha. Aqui é o assunto que tem a ver com o quê? Com conhecimento. Diz: Wa a'taha haqqaha, e essa pessoa que conhece deu Suratul Fatiha o seu direito. Diz: Wa ahsana tartilaha, e ele melhorou a sua leitura, ala da'ihi, sobre a sua doença. Disse: Wa arafa wajha istishfa'i at-tadawi biha, e ele conheceu a via da cura, at-tadawi, da medicação, por via do Suratul Fatiha. Ya subhanallah. Estamos ainda, ya akhi. Esse Sheikh Islam ibn al-Qayyim al-Jawziyya disse: وَالسَّرُّ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَتْ كَذَلِكَ, e ele conheceu o segredo
cujo, através de Suratul Fatiha, ele tem lá, Suratul Fatiha tem segredos. Suratul Fatiha tem segredos. Não é só Alhamdulillah, não, tem segredos. Quando nós dizemos de que para fazer o ruqya de uma casa, por exemplo, tem várias maneiras. Podemos usar Ayatul Kursi como a mãe do tratamento do ruqya da casa, mas usarmos uma contagem regressiva e progressiva. Ayatul Kursi tem quantas letras? Tantas letras. Ayatul Kursi começou com que nome? De Allah, nome Shishi. Terminou com que nome? Nome Shishi. Depois como é que fica? Esse é um tratamento, a Rumus. Certo. E não, estamos andando. Estamos andando, sim. Mas momento. Não queremos entrar nos detalhes de como é feito. Não. Podemos procurar um outro tema. Vou dar um exemplo só. Certo. Vou dar só um exemplo só. Vamos avançar. Disse: وَلَمَّا وَقَعَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ. Quando aconteceu em alguns sahabas este assunto, Suratul Fatiha, وَقَعَ بِهَا الَّذِيغَ, fizeram ruqya por via de Suratul Fatiha a que tinha sido mordido com um escorpião. فَبَرَأَ لِوَقْتِهِ, é quando ficou bem no seu tempo. فَقَالَ لَهُ, na pessoa disse para os sahabas: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا ruqya. O que te fez compreender de que é ruqya, é tratamento? Não disse o que te fez compreender que Suratul Fatiha é leitura. Ele para o Quran, o Hadith. وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. O que te fez compreender, ó sahabio, de que Suratul Fatiha é tratamento? Vamos embora. Disse: وَمَنْ سَاعَدَهُ التَّوْفِيقَ. Quem for concedido e privilegiado com a conciliação de Allah, de conhecer o quê? Segredos do quê? Suratul Fatiha. وَأُعْيِنَ بِنُورِ الْبَصِيرَةِ. E ele for mostrado com Allah. For mostrado com Allah. Com a luz de conhecimento. Al-Basira. Mesmo conhecimento do bem, não é coisa de brincar com ele. E ele for mostrado. وَأُعْيِنَ بِنُورِ الْبَصِيرَةِ. E ele for mostrado, deslumbrado, com uma luz al-basira, uma luz clara de conhecimento a respeito de que é Suratul Fatiha. حتى وقف على أسرار هذه السورة, até que ele tempeie sobre os segredos dessa sura. Segredos, asrar. Esse livro não é da Bumama, é do grande Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah alayhi. Diz só do Fatiha tem segredo. Ya subhanallah. Disse: وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ. E no que engloba esse capítulo, disse: مِنَ التَّوْحِيدِ, engloba a unicidade, que é o monoteísmo, وَمَعْرِفَةِ الذَّاتِ وَالْأَسْمَاءِ, e no sentido, significado da origem de Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَسْمَاءِ, tanto como os nomes de Allah, وَالصِّفَاتِ, e atributos de Allah, وَالْأَفْعَالِ, e as práticas, as fetorias, o senhorio de Allah, وَإِثْبَاتِ الشَّرْعِ, e a certificação da Constituição de Allah, وَالْقَدَرِ, e destino, وَالْمَعَادِ, e a promessa que Allah prometeu aos seres humanos e os jinnes, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid do senhorio, wal-Ilahiyya, e da divindade, وَكَمَالِ التَّوَكُّلِ, e a completude da confiança a Allah, وَتَفْوِيضُ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, e entregar de quem é dono de todo tipo de assunto. وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ, e ele tem a glória de tudo. Vamos resumir. Disse o seguinte: disse: وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى. E este é um assunto que precisa istihdafa, fazer
aparecer numa outra criação, wa aqlin akhar, e numa outra mente, wa imanin akhar, e uma outra fé, wa tallahi, ele jura o nome de Allah, la tajidu maqalatan fasida, não encontras você palavras nulas, wala bid'atin batila, nem uma inovação nula, há uma inovação boa, nem uma inovação nula. Disse, illa wa fatihatul kitabi mutadamminatun liraddiha wa ibtaliha, senão que a mãe do livro, que é o Surat al-Fatiha, está unificado nesses assuntos, liraddiha, na refutação do mal, wa ibtaliha, e na anulação, bi aqrab tariq, numa das vias mais fáceis, wa asahhuha wa awdahuha, a mais autêntica e a mais clara. وَتَجِدُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ, não encontrarás você um dos temas, dentre os temas determinantes da divindade, وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ, práticas do coração, وَأَدْوِيَتِهَا, e os seus medicamentos, مِنْ عِلَلِهَا, das suas diminuições, وَأَسْقَامِهَا, e os seus problemas. إِلَّا وَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ, senão no livro, na mãe do livro, mafatihuhu, tem lá as suas aberturas, wa mawdi'u dalat alayhi, e tem os lugares da evidência sobre esse problema. Wala manzilan min manazil as-sa'irina ila rabbil alamin, e não há nenhum lugar dentre os lugares dos que vão para o Senhor dos mundos, illa wa bidayatuhu wa nihayatuhu fiha, senão o começo e o término dos assuntos contém lá no Surat al-Fatiha. Vamos concluir. Disse o seguinte: amrullah, e para a alicerção de Allah subhanahu wa ta'ala, inna sha'naha la'a'adham min dhalika, o assunto do Surat al-Fatiha é muito enorme, wa hiya fawqa dhalika, está acima de muita coisa, wa ma tahaqqaqa 'abd biha, e o ser humano não chega ao ponto de certificar e completar esse assunto do Surat al-Fatiha, wa i'tasama biha, e se aliar com o Surat al-Fatiha, wa aqala 'amman takallama biha, e ele conseguir meditar naquilo que o Surat al-Fatiha falou, wa anzalaha shifa'a tamman, e desceu e foi enviado o Surat al-Fatiha como uma cura completa, wa ismatan baligha, como uma imaculação completa, uma imaculação já completa, wa nuran mubinan, e uma luz clara, wa fahimaha wa fahma lawazimaha, e compreendeu o Surat al-Fatiha e com uma compreensão com as suas determinações ou suas imperiosidades, kama yambaghi, como é imperioso, wa waqa'a fi bid'atin, é a pessoa que aconteceu no bid'a, wala shirkin, mas não aconteceu no shirk, wala asabahu maradun, e não foi atacado com doença, min amradul qalbi, dentre as doenças do coração, illa ilmaman ghayra mustaqar, senão uma doença pequena, não permanente, chama-se bid'a do kufr. Vamos concluir. Hada, isso. Wa innaha, isso o que? Surat al-Fatiha. Wa innaha al-miftahu al-a'zam li kunuz al-ard. Wa innaha, na verdade, Surat al-Fatiha, o capítulo da abertura, Surat al-Fatiha, al-miftahu, é a chave, al-a'zam, é a chave enorme de kunuz al-ard, dos tesouros da terra. Aqui começa o assunto para compreender melhor. Na verdade, o Surat al-Fatiha é a chave enorme das aberturas, é a chave enorme que abre os tesouros da terra, tesouros, riquezas da terra. Diz: Kama annaha al-miftahu li kunuz al-jannah, do mesmo modo como o Surat al-Fatiha também é a chave da abertura dos tesouros do Jannah.
Da mesma maneira como o Surat al-Fatiha é a chave que abre os tesouros do Jannah, também é a chave que abre também os tesouros da terra. Disse, walakin, o Sheikh diz, só que, 2 pontos. Laisa kullu wahidin yuhsinu al-fatha bihada al-miftahi. Não é qualquer pessoa que melhora, que tem um conhecimento de abrir por via desta chave. Aí é uma especificidade. Sim. Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com o Surat al-Fatiha e sair-se bem. Senão, quem lê Qur'an no Solat. Surat al-Fatiha no Solat. Quem lê Surat al-Fatiha para alguém que tem jinn. Mas para outros assuntos não sabe. Estamos juntos, não sei. Razão pela qual nós usávamos o termo correção. Então, disse, ولو أن طلاب الكنوز وافقوا على سر هذه السورة ولو أن طلاب الكنوز, se na verdade os que procuram os tesouros da terra, os procuram riquezas na terra, riquezas no mar, tem riquezas lá, riquezas nas montanhas, tem riquezas lá, riquezas no deserto, tem riquezas. Onde essas riquezas são impedidas com Shaitan, dines no mar, dines nas montanhas. E quem impede são os Shaitanes, que impedem. Se os que procuram as riquezas, na terra, wafaqu ala sirri hadhihi sura, percebessem, fossem em conformidade na percepção do segredo desse capítulo, tem segredo ali. Não fala sem segredo. Diz: وَتَحَقَّقُوا بِمَعَانِيهَا, e eles certificassem, concretizassem os seus sentidos, o Surat al-Fatiha, sentidos. وَرَكَّبُوا لِهَذَا الْمِفْتَاحِ أَسْنَانًا, e eles colocassem nesta chave cada dente no seu cadeado, dentro da chave, no seu cadeado, colocassem cada dente no seu cadeado. Esse dente aqui é para ali, dente aqui é para ali, dente aqui é para ali. Só que faz isso. Okay. Dentro da chave. وَأَحْسَنُوا الْفَتْحَ بِهِ, e eles melhorassem a abertura, abrirem bem os tesouros da terra, por via do Surat al-Fatiha. لَوَصَلُوا إِلَى تَنَاوُلِ الْكُنُوزِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوِقٍ, eles chegariam na aquisição da prática dos tesouros da terra, sem que houvesse um aperto, wala mumana, nem proibição. Disse: walam naqul hada majaza, isso nós não falamos como algo metafórico. Sheikh diz, isso nós não falamos como algo metafórico, metáfora. E conhecemos o que é metáfora e o que é verdade. Disse: wala isti'ara, não como figura estilística ou figura idiomática ou palavra idiomática. Não. Disse: bal haqiqa, falamos isso como verdade. Walakin, só que lillahi ta'ala hikmatun balighatun fi ikhfa'i hadha sirr. Só que lillahi ta'ala, pertence a Allah, hikmatun baligha, uma sabedoria ampla, uma sabedoria, grande sabedoria, fi ikhfa'i hadha sirr, no esconderijo, ou fi ikhfa'i hadha sirr, na preservação desse segredo. Allah preservou esse segredo. Só do Fatiha. Tem muita coisa. Disse: an-nufusi akfaril alamina. Allah preservou esse segredo, escondeu esse segredo diante de muitos seres humanos do mundo. Até mesmo jinnis também. Disse:
كما له حكمة بالغة في إعطاء الكنوز الأرض عنهم. Do mesmo modo como também Allah tem também uma sabedoria alta, ampla, na preservação dos tesouros da terra sobre os homens. Muitos homens não conhecem os segredos da terra. Não conhecem os segredos da terra. Muitos homens. Disse: والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح الخبيثة الشيطانية. Disse: os tesouros al-mahjuba, tesouros escondidos no mar, tesouros escondidos nas montanhas, tesouros escondidos na terra, escondidos, foram usados as almas sujas, Shaitan. Hoje em dia, o homem mushrik politeísta não fica rico por via do Sharia, fica rico por via do shirk, do politeísmo, usando o Shaitan. Traz-lhe ouro da montanha, traz-lhe ambar do mar, dá a ele, traz-lhe não sei o que, na casa dele, ele fica rico. Mas quem trouxe é Shaitan. Em troca daquilo, ele adora ele, fica kafir. Estamos juntos, não sei. Depois diz: tahulu baina al-insi wa bainaha. Disse: isso lhe proíbe entre o homem e essa riqueza. Lhe proíbe. Wala taqharuha illa arwah al-uluwiyyah al-sharifa. E esse Shaitani não é apoderado, não é ameaçado, senão com almas altas, almas altas, altitude, pode ser altitude por categoria, altitude por natureza, estão em cima, a Sharifa, como anjos, por exemplo, como djinns, aqueles do bem. Então a Sharifa, dignas, que podem dominar djinns shaitanes, e saírem daqueles sítios onde eles estão a poder ouro, estão a poder pedras. As pessoas vão escavar ouro num sítio, onde tem ouro, mas logo a pessoa não tem ouro, porque não fizeram o ritual do Shaitan. Vão num régulo, num curandeiro, depois o curandeiro vai fazer um culto não sei o que, para conseguir sair o ouro. É quando sai ouro, porque o Shaitan aí vai sair. Mas quando vão muçulmanos para explorar ali, sem fazer rúquia daquele sítio, ali não vão conseguir ter nada. Só vão ter pequeno outro só para conseguir comer. Mas aquele que é o objetivo de ter, comprar uma moto, não sei o que, não vão conseguir ter, porque está lá Shaitan a hipnotizar as vistas do ser humano e não está conseguindo ter nada. Estamos juntos, não sei? Estamos. Disse غالبة لها بحالها الإيماني. Essas almas boas são dominantes pela sua situação da fé. Djinns bons dominam djinns maus, shaitanes. É por isso existe tropa de Allah no céu e na terra. Tropa de Allah no céu são os anjos, na terra são os homens, seres humanos crentes, e são os djinns crentes. Tropa de Allah vão atrás, djinns crentes. Disse: معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين. Disse: junto essas almas boas, crentes, eles têm armamentos em que Shaitan não consegue ter. Shaitan não consegue ter. Este é o que? O segredo do Surat Al-Fatiha. Mashallah. E como um ponto de finalização, agradecemos pelos esclarecimentos, Sheikh, e informamos ao nosso internauta que, inshallah, voltaremos com mais um programa. E acredito eu que talvez esta matéria ainda não chegou ao seu fim, e a matéria do Islã dificilmente tem seu fim, porque cada obra, cada Sheikh tem seus ditos com suas provas. Então, os livros que nós temos aqui também temos livros, todos os livros falam da mesma informação. Mas como o nosso tempo é escasso naquilo que é o esclarecimento, não vamos conseguir esclarecer tudo, nem um único dia, nem neste momento. Então, desde já agradecemos pela vossa presença
Inshallah prometemos trazer o tema, ou esse tema, de uma outra vez, ou numa outra ocasião. Talvez trazer alguns pontos de aclaração, os últimos pontos de aclaração e conselho para as pessoas que em algum momento pensam que todos os sheikhs que fazem ruqya deviam fazer. Conselho para os nossos internautas, assim como para nós. Não, corrigindo a parte que nós ouvimos de que não, o ruqya só se faz com leitura do Coran. Se envolver planta, é shirk. Eu não vou chamar este irmão de Ahlul, mas é ignorante. Porque o Coran já nos diz que o tratamento tem duas vertentes. O próprio Coran tem tratamento espiritual, tratamento patológico, biológico, que trata-se com plantas, e tratamento que trata-se com espiritualidade. Agora, se nós formos a reparar o profeta Ayub alayhi salam, que foi tratado com Allah subhanahu wa ta'ala lhe indicou um medicamento. Disse, bata a terra, sairá a água. E dessa água tu vais beber e vais tomar banho. Vais tomar banho. Esse é medicamento. O Coran trouxe rumuso, o Coran trouxe sinais. Não disse tudo aqui de planta. Diz, não. É por isso quando for por exemplo, quando for a levar a autenticação do imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, quando foi perguntado com um chefe, esqueci o nome dele, sobre um athar. Para além da água que ela diz aqui, é que esse é um sinal. Allah menciona de óleo de azeitona no Coran como um sinal de tratamento. O profeta menciona habat saudá como um sinal de tratamento. Não são só esses medicamentos. Agora, só vamos levar só isso só. Para alguém que diz de que ruqya não é medicamento, não é planta, é só o Coran só. Agora, se já falou, o Islam já falou sobre habat saudá, já falou sobre óleo de azeitona, já falou sobre mel, o próprio Coran. Esse medicamento vamos colocar aonde? Que tratam também enfermidades espirituais. Então, em algum momento, há um pouco de ignorância. Existe um pouco de ignorância em algum momento. Existe algo chamado al-mujarrabato. Al-mujarrabato medicamentos experimentados de pesquisa. Medicamentos pesquisados e comprovados ao longo de muito tempo é quando se prova que sim, isso trata de doença X. Porque o Coran trouxe sinais, sinais de incentivo, de que procurem. Porque Allah colocou plantas na terra para tratamento do homem, tratamento espiritual ou patológico. Então, nós, falando de Abu Nasr Hashim ibn Qasim, ele diz aqui: Kuntu ara fi dari al-jinn, diz ra'at al-ayn, eu via na minha casa jinn, com minhas bichas assim, eu a ver. Waqila ya Abu Nasr, e logo falou-se, uma voz saiu: Oh Abu Nasr, تحول عن جوارنا سيد موسى فرنت فاشتد ذلك علي وكتبت إلى الكوفة إلى العالم الفقيه ابن إدريس المخازني. E isso me atormentou de verdade, até me levou eu a escrever uma carta para um grande álimo de Ruqya, um grande álimo e faqihu, jurista. Era Raqi, era jurista, grande álimo, a Shafi'i.
que é chamado Ibn Idrisa al-Makhazini. Disse: wa ila Sheikh al-Alim Usama al-Ghazali. E outro Sheikh chamado Al-Usama al-Ghazali. Qala Usama. Disse o Usama, respondendo aquele Abu Nasr, Abu Nasr Hashim ibn Qasim. O imam Usama responde ao Abu Nasr: i'lam ya akhi, saiba, o meu irmão, anna hunaka an-nabatati, existe plantas, wal a'shaba e ervas, allati tu'athiru fil jinni, cujo essas plantas de ervas afetam o jinni. Afetam o jinni. Kama anna hunaka ba'da an-nabatati tu'athiru fi sihhat al-insan. Do mesmo modo também como existem algumas plantas também afetam a saúde do ser humano. Wa qad tuaddi ila hilakihi. Em algum momento pode levar para a sua morte o ser humano. في بعض الأحيان, em algum momento. فإن هناك بعض الأشياء, e também existem algumas coisas, وكما هناك من الأعشاب, e como também existem algumas ervas, ما يحتوي على سموم القاتلة, em que significa sobre o veneno de matança للإنسان, para o ser humano. وهناك أيضا, também existem também من الأعشاب algumas ervas ما يؤذي الجن, em que incomodam o jinni, ervas que incomodam o jinni. وقد يقتله, até pode matar o jinni. ومن أهم هذه الأعشاب, dentre a mais importante dessas ervas, شجرة الأنجدان. Há uma erva chamada شجرة الأنجدان, وهو سمه هذه الشجرة, e a sua seiva desta planta é muito pesada. O faijal, tanto como também há uma erva chamada faijal. O assiso, o aidan assiso do jinni. Há uma erva chamada o capim do jinni. O capim do jinni. وهي شجرة طيبة رائحته. E esse capim de jinni é uma erva com um cheiro muito bom. وهي من الأعشاب ذات تأثير الخطير على الجن. É uma das ervas que tem um grande efeito perigoso sobre o jinni. Então, quando alguém diz de que não se faz ruqya, não se faz ruqya com o quê? Com plantas. Não se faz ruqya com o quê? Com plantas. Então, nós começamos a ver de que, afinal das contas, há uma ignorância. Há uma ignorância. Repare aqui o que diz o Imam al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Ele diz o quê? وَمِنَ السِّحْرِ مَا يَأْخُذُ بِالْعُقُولِ. Dentro da feitiçaria tem o que leva a consciência, então fica maluca. Depois disse وَيَأْخُذُ بِالْأَبْصَارِ. Tem quem fica cego por via de feitiçaria. Disse وَيَأْخُذُ بِالْعُيُونِ. Aliás, بالأبصار, sim, بالعيون também não enxergar. ويأخذ بتفريط. Tem feitiçaria que leva a separar com sua esposa, divórcio, mas por feitiçaria. E o Corão diz isso. Disse تأثير السحر, efeitos da feitiçaria. تأثير السحر على الإنسان على 3 أقسام. Efeitos da feitiçaria para o ser humano tem 3 divisões. تأثير الخارجي, efeitos exteriores. وتأثير الداخلي, efeitos interiores. وتأثير المشترك, efeitos participativos. Disse primeiro: يشعر المسحور في هذه الحالة بأشياء يراها ويسمعها ويوقظه من نومه. Efeitos exteriores. Disse o doente enfeitiçado, ele sente uma situação em coisas que ele consegue ver e ele ouve, ele acorda da sua dormida. وتحرك سريره, e a sua cama bana. A sua cama bana. وفي هذه الحالة, nessa situação, تكون الشيطان, consiste em que o shaitan
خارج الجسم, está fora do organismo humano. Al-Mashur, do enfeitiçado. O Shaitani, que é o Jinn, está fora do organismo humano do enfeitiçado. 2. Ta'thir al-dakhili, o efeito interior do doente enfeitiçado. يكون تأثير السحر, acontece que o efeito da feitiçaria في هذا النوع, nesse tipo, من داخل الجسم, está dentro do organismo, dentro do corpo do enfeitiçado. ويحدث هذا عندما يكون, isso acontece no momento em que خادم السحر, aquele que como é que é? خادم السحر, acontece no momento em que o servidor da feitiçaria, que é o Jinn, Shaitan, serve do feiticeiro, feitiçaria, mutasallatu, ele está ali usado com o feiticeiro, que fica aí no interior, não pode sair daí do interior do ser humano, fica aí mesmo, até o momento que eu quero, que ele diz o feiticeiro. Diz, ta'thir al-mushtarak, o efeito partilhativo, yakunu ta'thir al-sihr, acontece que o efeito da feitiçaria, khariji, está fora, wa dakhili, também está dentro, em simultâneo, fica fora e dentro em simultâneo. O Jinn, que é mandado como feiticeiro, que é o Shaitan, que é mandado como feiticeiro, traz efeitos da feitiçaria dentro e fora, para aquele doente. وانقسم هذا التأثير, e esse efeito de feitiçaria tem suas divisões, divide-se por 3 partes. وهي سحر الفشل, feitiçaria de chumbar, feitiçaria de desconseguimento. Quer dizer, você sempre chumba nos seus assuntos. 2. Sihr al-ya's, feitiçaria de desespero. A todo momento ele está desesperado sempre. Esse está enfeitiçado. Tem Shaitan esse. Depois, sempre não tem esperança. Sihr al-faqr, feitiçaria de pobreza. Diz, كيف يكون سحر الفشل, como é que consiste a feitiçaria de chumbar? يكون المسحور, consiste que o enfeitiçado في فشل, no chumbar, al-mutawassil, sempre chumba. Disse, por exemplo, يطلب العمل, procura emprego, ولا يجده, e não encontra o emprego. Mas tem especialidade, é um professor de carreira reconhecida e de reputação. Um currículo completo. Mas não encontra emprego. Esse está sendo perseguido como feiticeiro, com Shaitani. Tem sihr al-fashli. Disse, فإن كان طالبا يكون له كثير الرسول, quando for uma pessoa que é um aluno, estudante, sempre chumba nos seus cursos, sempre chumba. Procura um motivo, não encontra um motivo, sempre chumba. Esse está sendo enfeitiçado, é invejado com família. Disse, فإن كان موظفا فتجده لا يستقر في الوظيفة, quando for um empregado, significa um funcionário do aparelho do Estado ou setor privado, lá ele não fica quieto, sempre fica com insossego, sempre fica irrequieto, na sua responsabilidade, não fica seguro, está enfeitiçado. ولا يعمل إلا في وقت يسير, e ele não trabalha senão num pequeno tempo, não vai para casa, já cansou. Depois de um tempo, vai ser expulso porque ele não trabalha. Depois disso, ثم يبحث عن غيرها, depois procura uma outra coisa para fazer. Deixa o que ele fazia, procura outra coisa para fazer. Então, são coisas que precisa de ter uma especialidade. Não é alguém que diz, eu faço ruqya, o Qur'an só diz, é especialista. Não. O ruqya abrange muita coisa. O tratamento do Sharia abrange muita coisa. É um campo muito vasto. É um campo muito vasto. Por isso, nosso conselho é de que quem diz que faz ruqya, ele só ajuda as pessoas que padecem de enfermidades, ajuda a fazer leitura e a pessoa curar, de Allah subhanahu wa ta'ala, com o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, procurou sidri, procurou ali, folha de maçaniqueira, esmagou, depois deu, a pessoa tomou, bebeu, depois de um dia acabou, não sei o quê. Mas há certas doenças espirituais que vão mais acima disso. Então é melhor que as pessoas procurem aprimorar. É melhor que as pessoas procurem aprimorar, para que não passem a enganar pessoas.
Porque eles enganam pessoas. Há pessoas que fazem rukia. Está aí no paciente, ele está fazendo rukia. Está aqui o paciente, de enfermidade, possuído, ele está aqui. Ele está fazendo rukia. Está dando para ele. Como? Que rukia é esse? Então, as pessoas devem estudar, fazer rukia. Devem ser especialistas. Inshallah. Jazakallah khair. Voltamos para o próximo programa, inshallah, assim que as condições permitirem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.